Olá! Para quem não me conhece, eu sou Erika Lopes, psicóloga, terapeuta e formadora de terapeutas. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre carência afetiva. Eu recebi essa pergunta aqui, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, ela escreveu assim para mim: o meu caso é muito difícil. Não sei por onde começar. Embora eu nunca tenha vivido nada parecido, estou fixada em um homem que eu conheci nas redes sociais. Não consigo tirá-lo da cabeça. Então ela conheceu um rapaz pela rede social de uma amiga. Ela viu a foto dele através da rede social da amiga e começou a olhar as fotos dele, e aí olhava um dia, olhava outro, e começou a mapear esse rapaz através das redes sociais. E ela disse que ela foi tomada por uma paixão, que ela começou a pensar nele todos os dias e acordava, ia lá, mexia no perfil, olhava o perfil, até chegar ao ponto de adicioná-lo. Então ela adicionou pelo Instagram, ele não aceitou, ela encontrou no Facebook e mandou a solicitação para que ele a aceitasse, e ele não aceitou. Então, através dessa amiga, ela ficou de se aproximar um pouco mais dele. Então, pediu para a amiga descobrir se ele era casado, se ele tinha alguém, qual era dele, para ver se ela tinha chance ou não. A amiga disse que, dentro daquilo que ela sabia, ele era solteiro, mas não sabia se naquele momento ele estava se envolvendo com alguém. Então, ela mandou uma mensagem e pediu para ele adicioná-la novamente. Ela desfez o convite, enviou o convite de novo e escreveu se ele poderia aceitá-la como amiga. E ele já respondeu de imediato que não iria aceitá-la, porque nesse momento ele estava saindo com alguém, estava conhecendo uma pessoa, que ele não queria abrir brecha nem espaço para outras situações. O que aconteceu com ela, tá? Ela disse que ela ficou desesperada, que ela se sentiu sem chão, mas que decidiu não desistir dele. Então, continuou procurando em outras redes sociais, em site, isso e aquilo outro, conseguiu o e-mail dele, começou a mandar e-mail para ele, enviava e-mail, mandava e-mail 1, 2, 3 pedindo para ele responder. O primeiro e-mail ele respondeu, foi muito educado, voltou a falar que tinha alguém, que não tinha interesse em conhecê-la agora, que sentia muito se ela tinha se conectado com ele, mas que ele não tinha como corresponder isso agora. Então, o que é interessante aqui, tá, gente? É muito louco parar pra pensar que alguém abriu o perfil de alguém e achou pelas fotos ali, começou a se encantar com uma imagem que não é real, porque ela não conhece o cara, ela viu a foto dele, viu a imagem dele ali, né? Em que nível de carência eu me encontro para que eu me envolva numa idealização. Ela idealizou alguém, ela tá olhando para aquele cara que ela acha bonito e projetando nele algo, porque ela não conhece ele realmente. Ela não conhece, há uma projeção clara aí. Ela olha para ele, se apaixona e espera que ele vá salvá-la. Meu príncipe encantado, encontrei meu príncipe. Ela fala isso num determinado ponto aqui da carta. É como se ele fosse meu príncipe encantado. E a gente sabe que quando tem príncipe encantado, tem aquele sentimento oculto de que eu serei salva, resgatada por ele. Então, assim, ficou insistindo, foi em cima, foi atrás. O homem já falou de imediato que não queria, ele já deixou bem claro. Num dos momentos em que ela procura ele, mais uma vez, ela fala o que ela precisa fazer para que ele olhe para ela. E ele respondeu para ela por e-mail que esse tipo de abordagem é a primeira coisa que ele passa longe, né? Que ela não estava sendo respeitosa com ele e que a partir de então ele ia bloquear e denunciar. Então, qualquer perfil que ela abrisse não ia conseguir acessá-lo, porque ela conseguiu, através do perfil da amiga, acessar esse cara em outras redes sociais e comentar em foto dele, por exemplo, no perfil de uma terceira pessoa. Então ele se sentiu incomodado, se sentiu invadido, denunciou a conta dela, bloqueou. E a partir de então ela disse que ela só chora, que ela não consegue dormir, não consegue comer, que ela sonha com ele, que ela está vivendo uma depressão e uma decepção muito grande por conta dessa perda que ela passou. Então, como perdeu se não teve? Obviamente houve um mecanismo de projeção a ele já deixou claro que não queria nada com ela. O comportamento dela é um comportamento que a gente chama de comportamento repelente. Então, quando eu fico muito obcecada em alguém, obcecada em algo,
é como se eu estivesse afastando aquilo ali de mim. Então, se eu estou obcecada numa pessoa, a tendência é que aquela pessoa se afaste. Gente, ninguém gosta de ser vigiado, podado, seguido, abduzido, obsidiado. Ninguém gosta. Não tem como dar certo, tá? Então, para você que mandou a pergunta de forma muito respeitosa e verdadeira, você precisa procurar ajuda. Por quê? Porque essa fixação nessa pessoa não é sobre ela, é sobre você e sobre a tua outra história. Tá? Então, em algum momento da sua vida, você pode ter sofrido perda, rejeição, abandono, e isso ficou internalizado ali como uma ferida não cicatrizada, tá aí atuando em você. E aí você vai encontrando isso que não foi resolvido nas pessoas que vão surgindo, tá? Então, primeiro ponto, se eu fico fixada em alguém obcecado, eu automaticamente vou repelir essas pessoas. Eu vou repelir essa pessoa. E isso a gente está falando de parceiro afetivo, mas isso acontece com amizade também. Então eu vou repelir. Se eu tô aficionada, fixada, obcecada, a tendência é que o outro passe longe de mim. Se eu tô assim, eu preciso de ajuda. Se eu crio uma história, ela criou toda uma história com base em algo que passou lá atrás, porque ela não tinha relação nenhuma com essa pessoa. Ela não tem história nenhuma com ela para dizer eu tô apaixonada, tô decepcionada, tô perdida, porque ele não quis nada comigo. Então existe algo muito profundo em você aí que precisa ser tratado, equilibrado. Pode ser algo momentâneo, igual você falou assim, ó, eu nunca passei por isso. É uma situação muito difícil, meu caso é difícil porque eu nunca me vi nessa situação, mas nesse momento você tá se vendo e a situação fala sobre você, sobre o que está acontecendo contigo. Então, busque ajuda, procure ajuda, vai buscar uma terapia, vai conversar com um psicólogo, com um terapeuta sobre isso, para que você não repita esse comportamento com outras pessoas, com outros homens, porque senão você vai ficar sozinha. Não vai arrumar ninguém. Tá? Então, a rejeição, as feridas de rejeição e de abandono, elas começam lá no início da vida e elas se manifestam na forma com que eu me relaciono na minha vida amorosa e também aparecem nas minhas relações com amigos, com outros familiares, com o meu trabalho, o meu corpo, tá? Mas aqui especificamente em relação à relação a dois. Se eu tenho feridas envolvendo a rejeição, eu vou buscar situações onde eu vou reviver sentimentos de rejeição. Aqui ela diz que se sentiu rejeitada, que ele não quis nada com ela. Mas ele surge dentro de uma história que ela criou na cabeça dela. Eles não tinham essa história em conjunto. Então, assim, se você pediu uma dica, uma orientação, a orientação que eu te dou, busque ajuda, porque isso vai se repetir se você não tratar. Existe um lugar teu aí, não explorado, não trabalhado, que ainda você não lançou luz, que sinaliza que você precisa mudar a rota, que você precisa fazer um novo caminho, ou reprogramar alguma história, ou ressignificar essa tua forma de amar e de se conectar com os outros.